Se você gosta de um bom fanservice ou de uma referência boa aí dentro dos filmes e séries da Marvel, você vai amar esse quinto episódio de Loki. Porque o quinto episódio está repleto, na verdade é o que eu acredito é o que deixa esse episódio mais legal, é tanta referência que ele manda em cima da gente. Bombardeamento de fanservice. Então se você não assistiu esse episódio, eu acredito que você já deve ter assistido, não é possível, porque essa série tá sensacional. Mas se você não assistiu, corre lá para assistir e depois volta aqui para comentar qual foi o fanservice mais legal que você viu nesse episódio. Fala brother, fala nerd, Paulo Bastos aqui falando para mais um vídeo aqui pro canal. Bora falar então desse quinto episódio de Loki. Vamos tentar ser o mais rápido e breve possível, porque se a gente for comentar tudo que a gente viu nesse episódio, né, apesar de que, cara, estamos no penúltimo episódio da série, mas mesmo assim eles não soltam toda a informação que a gente queria ouvir, né, quem que é o grande vilão dessa parada, quem é que tá por trás de tudo, os caras não liberam, né, por que um dos Guardiões do Tempo, né, um dos Guardiões do Tempo falou que a Sylvie é filha de um deles, que eles poderiam conversar, por que eles não soltam informação, eles mandam informação pra gente no episódio, logo no outro episódio responde algumas, as outras ficam em aberto, e acho que isso é o mais legal, o mistério mantido até o último episódio, né, a gente vai ter a revelação de todos os mistérios dessa série, e às vezes nem todos. No último episódio, a série está se mantendo muito bem aí com todo esse mistério, esse drama em cima de quem que é o grande vilão de toda essa série, quem está por trás da TVA e desse controle do tempo. Mas antes da gente partir, né, para todo comentário e análise desse episódio, desse quinto episódio aqui, deixa o seu like para dar uma força pra gente nesse vídeo aqui. Compartilhe com algum amigo seu que também está assistindo a série, que está empolgadaço com o final dessa série, para descobrir quem que é o grande vilão. E se você acredita que já sabe quem que é esse vilão, comenta aí embaixo quem que você acha que é esse possível grande vilão que está por trás de toda essa trama e organização da AVT. Só tem um vídeo aqui no canal onde eu falo e teorizava sobre a ideia da Sylvie e parar no mesmo mundo em que o Loki foi parar, que é o mundo que a gente pode chamar de mundo lixão da AVT. Tudo que eles descartam, tudo que é podado vai parar naquele mundo. E eu tinha uma teoria que eu soltei em um vídeo que a Sylvie também ia parar naquele vídeo. Na verdade não é nenhuma teoria, que ela ia parar naquele local por conta que ela seria podada. E só que na minha teoria era que a Ravonna Renslayer iria passar a perna nela, de alguma forma ia conseguir passar a perna nela, alguns soldados iam ajudar a Ravonna Renslayer e eles iam podar a Sylvie. Mas na verdade foi ela própria que se podou, ela pegou a própria arma de fazer toda aquela desintegração lá das pessoas e se autodesintegrou, se autopodou ali, enviando o próprio corpo dela para aquele mundo prisão onde está o Loki. E o mais legal dessa cena já é a revelação de toda a mentira da Ravonna Renslayer. A gente tá vendo tudo se transformando aí, se mostrando, chegando a um ponto final aqui na série, né? Chegando a uma conclusão onde as pessoas começam a duvidar das mentiras que são contadas dentro dessa série, principalmente pela Ravonna Renslayer. Tanto que quando a variante Sylvie, ela se autopoda ali, ela se mata, né, de acordo com a ideia da cabeça daquelas pessoas que trabalham na AVT, eles ficam confusos, os caçadores ficam confusos e um deles até pergunta pra Ravonna Renslayer que ela se autopodou e ela fica com aquela cara de tacho lá, aquela cara esquisitona lá, meio boba lá, tipo, pois é, né, qual que é a resposta que eu vou dar agora, né, super estranho, né, a gente vê que o pessoal tá começando a desconfiar, provavelmente talvez a gente teve algum momento em onde a B15 soltou informação para os soldados, revelou para eles que eles são variantes, que ela descobriu que é uma variante e tudo mais, que eles ficaram confusos entre acreditar na B15 e na Ravonna Renslayer, que preferiram acreditar na Ravonna, mas agora a gente está vendo eles começando a desconfiar e questionar a verdade por conta dessas mentiras que a Ravonna não está conseguindo manter. A série ela tem todo um decorrer dentro daquele mundo prisão. Toda a série, na verdade, ela se passa dentro desse... A maior parte da série se passa dentro desse mundo prisão, aonde a gente vai ser bombardeado de easter eggs, onde a gente vai ser bombardeado de fanservice, onde a gente vai ser bombardeado de referências à Marvel. A gente tem referência ao helicóptero do Thanos no momento em que aqueles personagens
que estão lá junto com o Loki vai entrar na gruta. A gente tem referência ao sapo, que é uma versão do Thor, né? O sapo do trovão, a gente tem ele dentro de um frasco debaixo de terra, ao lado do Mjolnir. Só dentro dessa cena do momento que eles vão entrar dentro da gruta, que é que o Loki e todas aquelas outras versões do Loki vão entrar na gruta, a gente vê ali já o easter egg do Thanos, a gente vê o easter egg do Thor, a gente vê o martelo do Thor ali e várias referências. Outras referências é aos quadrinhos ligada aos próprios personagens que estão dentro daquele mundo prisão, que é o Kid Loki, que está perfeito, né, e idêntico, literalmente, é muito fiel aos quadrinhos. O Loki do Richard Crench, que é o Loki clássico, que está muito também parecido com o Loki dos quadrinhos clássico, um dos primeiros Lokis apresentados para nós dos quadrinhos. Lyoth, ele garante que ninguém retorne. Qual foi o seu evento Nexus, Majestade? Eu matei o Thor. A gente tem muita, mas muita referência dentro desse episódio. A própria nave do Ronan, o Acusador, que aparece lá em Guardiões da Galáxia, a nave dele, ela tá gigante na nossa cara ali no momento final ali da série também, junto que o Loki tá junto com a Sylvie olhando pro grande monstro que tem dentro daquele local. Então assim, é muita informação, muito fanservice jogado pra cabeça de todo mundo. Dá pra fazer um vídeo inteiro de um monte de fanservice só sobre esse episódio. Só de fanservice, só de referências à Marvel. Cara, mas eu acho que o mais legal desse episódio foi ver todas as versões do Loki interagindo aqui dentro desse episódio. Eu acho que foi muito, mas muito legal ver todas essas versões do Loki. Ver como algumas estão evoluídas e outras ainda têm aquela essência do deus da trapaça, daquele cara que não pode confiar, daquele cara traidor, né? No momento em que aquele Loki orgulhoso que anda com aquele martelo, que diz ter vencido o Capitão América e o Homem de Ferro, trai, né, o Loki clássico e o Kid Loki pro Loki presidente. Depois o Loki presidente mostra que traiu aquele Loki orgulhoso, e depois todos os outros Lokis que estão com o Loki presidente mostra que também estava traindo ele ali, que estava só enganando ele. Mostra toda então a essência do Deus da Trapaça em todos esses personagens, né? Uma das coisas mais legais foi esse episódio foi muito nostálgico, né? Ver aquela nave do Ronan foi muito nostálgico. Ver a história do Loki clássico, do Richard, onde ele conta como que ele sobreviveu àquela morte, no caso, pelo Thanos, né? Que ele não morreu, que ele criou uma figura do corpo dele mesmo, tão fiel a ele, tão fiel à imagem dele, que o próprio Thanos acreditou na mentira dele ter morrido nas mãos do Thanos. Então ele conseguiu sobreviver nos destroços. Tem uma projeção de mim mesmo tão real que até o Titã Louco acreditou nela. Então, me escondi entre os destroços inanimados. Que traz até uma ideia de que será que é possível que o Loki do próprio Tom Hiddleston teria sobrevivido e na verdade não morreu pro Thanos? Ou será que realmente morreu e aquele ali foi só uma referência pra gente? Mas a gente viu que ele é o Loki mais velho, que é o Loki mais cabeça, que é o Loki que também tá bastante evoluído, né? Daquela questão do destino glorioso que o Loki tem, de que ele tem que ser rei, de que ele tem que ser o grande, que ele tem que ser o ser mais poderoso. O Loki, ele venceu isso aí. A gente, claro que não quer dizer que se ele pudesse ele não estaria ele traindo todo mundo para ter o grande poder, mas que o cara, ele, no momento que tá todo mundo brigando para ser o grande líder do exército ali dentro daquele mundo ali, né? O Loki orgulhoso brigando com o Loki presidente, todos aqueles Lokis, versões do Loki brigando, né? A versão do Richard, do Kid Loki e até do Tom Hiddleston estão tentando sair dali para pensar em outra coisa, ou até mesmo só para conseguir sobreviver dentro daquele local, porque eles estão mais evoluídos, né? Chega dessa questão, chega dessa briga e tudo mais. Ver como eles se tornaram variante, a variante a questão de que levou o Kid Loki a ser variante foi ele ter matado o Thor da versão da realidade dele. Isso foi muito, mas muito legal de ouvir, né? A gente vê quão poderoso esses Loki. A gente viu quão poderoso é o Loki do Richard Crench, né? Que ele mesmo fala que a magia dos Lokis é o bem mais precioso que eles têm, é o poder mais pancada que eles têm, e eles muitas vezes as versões preferem usar armas, lâminas. Eles preferem muitas vezes usar isso quando a magia é a coisa mais poderosa
que eles têm em mãos. Tanto que ele constrói toda uma Asgard completa, feita de magia, para enganar o monstro no final desse episódio, para que o Loki e a Sylvie consiga finalizar um plano de manipular a mente desse monstro para conseguir passar por ele, para chegar num possível grande vilão dessa série. Cara, esse episódio ele tá simplesmente sensacional. A gente viu mais da conexão do Loki com a Sylvie, diálogos novos com os dois, junto ali, construindo essa relação dos dois juntos. A gente vê a Sylvie ali questionando o Loki se ela poderia realmente confiar no Loki, que depois de tudo isso o Loki não vai trair ela. O Loki ele dá uma explicação que pra mim não foi muito plausível e nem de se confiar na palavra dele. Com todos os acontecimentos que houve aqui dentro desse quinto episódio, a gente pode até começar a tirar algumas ideias da cabeça. Inclusive a ideia do Kang Conquistador ser o grande vilão. Eu acho meio que improvável disso acontecer, por conta que tudo que a gente vê aqui, até o momento que a gente estava na questão da tecnologia, da ciência ali, controlando o tempo, tudo bem, eu acho que se liga muito ao Kang o Conquistador, porque o cara é um cara futurístico lá, é um futurista, é um cara que tem as máquinas, uns equipamentos muito avançados e que ainda permitem que ele viaje no tempo, controle o tempo. Então, até esse momento da AVT, com toda essa tecnologia, Tempad, com um monte de coisas tecnológicas lá, tudo bem, o Kang ainda estava incluído muito bem, aqueles robôs, tudo mais, o Kang estava muito bem incluído aqui. Cara, ainda fica assim uma faísquinha dentro de mim, que pode ser que seja o Kang, e eu acredito e até prefiro, mas vai ser mais aquela questão de, mais uma vez, ser aquela questão de esperar muito que seja Mephisto, que a última faísca que reste, a gente ainda sonha que seja um Mephisto, mas na verdade não é. Ainda parece bastante ser essa questão também com o Kang, o Conquistador. Esse final desse episódio pareceu uma coisa muito mística, Esse monstro todo criado de tempestade, essa questão toda, ele traz uma questão muito mística, que parece ser muita coisa, parece muito com coisas de Asgard, trazendo a ideia aí, fortalecendo a ideia de que o Loki possa ser o grande vilão, uma versão do Loki, ou a versão que a gente já conhece mais do futuro, vamos dizer assim, Só que, claro, esse episódio ele foi sensacional pela questão do fanservice, de trazer essa nostalgia para quem é fã, de lembrar dos filmes que já se passaram, lembrar de Guardiões da Galáxia com a nave do Ronan, lembrar aí de lembrar um pouco para quem é leitor dos quadrinhos, ver o Thor sapo lá, o sapo do trovão, ver o martelo Mjolnir de novo, trazendo uma ideia de que possivelmente talvez seja a solução para levar o Mjolnir de volta para o universo aí dos Vingadores. Mas a série, pelo menos nesse quinto episódio, ela fortalece mais ainda de que tudo está sendo construído para mostrar que o grande vilão de tudo isso é o Loki, Mostrando variações da personalidade do Loki, da imagem do Loki, Várias versões do Loki, um Loki viking, um Loki usa uns trajes mais antigos, brega, um Loki criança, um Loki jacaré, trazendo várias versões do mesmo personagem para mostrar que ele mesmo pode ser o grande vilão. A série é sobre o Loki, É o Loki sendo o grande herói, é o Loki sendo o próprio par romântico dele, é o Loki sendo o próprio vilão dele, é o Loki em tudo. E aí a gente tem toda essa construção aí, e pelo menos nesse episódio deu uma fortalecida ainda maior de que o Loki é o grande vilão, sim, dessa série. Inclusive que a gente ainda também não viu o Loki rei de Asgard, A gente não viu aquela versão do Loki que apareceu nos trailers, E talvez a gente veja então essa nova versão do Loki rei de Asgard sendo a versão que já conseguiu dominar toda a AVT, toda a TVA e esse poder. Mas comenta aí embaixo qual foi o service mais legal que você viu dentro desse episódio aqui. E por mais que a gente tenha ali o sapo do trovão, que a gente tenha o Mjolnir, que a gente tenha um helicóptero do Thanos, a referência mais legal que me trouxe uma nostalgia muito legal de que eu fui feliz em acompanhar durante esses 10 anos toda essa trajetória da Marvel, foi ver a nave do Ronan lá, que foi um filme lá em 2014, a gente já está em 2021, e essa série na verdade ela é toda uma série muito nostálgica, que traz desde o primeiro episódio que a gente viu Vingadores em 2012 e até mesmo antes disso aí, trazendo algumas referências até o primeiro filme do Tony Stark lá, do Homem de Ferro. Comenta aí embaixo qual foi o easter egg, a referência mais
plausível, a mais legal que você achou nesse episódio de Loki.